Degasagem no processo de extrusão ou eliminação de voláteis. Por que que isso existe em algumas máquinas de extrusão? Para que que serve? Bom, se você quiser saber a resposta, acompanha comigo nesse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de degasagem, ou eliminação de voláteis, ou ventilação de máquinas extrusoras. O que que é, para que que serve, quando é usado. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Antes, porém, eu preciso te lembrar que esse é um vídeo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga AsaClean. Sempre que a gente fala de qualidade de material fundido, a gente pensa numa boa limpeza do sistema de plastificação, cilindro e rosca da sua máquina, seja ela uma extrusora, seja ela uma injetora, enfim, qualquer tipo de máquina para plásticos. E uma das formas de você garantir essa qualidade, essa limpeza, é utilizando os compostos de purga AsaClean especialmente. E a Eudrix representa esses compostos aqui no Brasil. Então, confere aí como os compostos de purga AsaClean e a Eudrix podem te ajudar. E quando você precisar fazer esse tipo de limpeza na sua máquina, entre em contato com ele. Os contatos estão na descrição desse vídeo e estão aparecendo aqui no rodapé. Solicita seu contato técnico, sua visita e sua amostra para eles. Confere aí. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizado, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga AsaClean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos AsaClean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Mais alguns recados importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já faz a sua parte, deixa a sua curtida, o seu comentário, pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos. Assim, esse vídeo ganha mais relevância e vai ser entregue para um número cada vez maior de pessoas. A gente dissemina informação sobre os nossos materiais para a maior quantidade possível de pessoas. Fechado? Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também, conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Já garante a sua vaga nos meus cursos online. Os links para as novas plataformas já estão listados aqui na descrição do vídeo e você já pode aumentar o seu conhecimento, se qualificar mais na área de plásticos. Então corre lá e já garante a sua vaga. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no canal, quer patrocinar o meu canal, me ajudar a continuar criando conteúdo para a área de plásticos e para a sociedade como um todo, para a gente conhecer mais desses materiais, faz como o pessoal da Eudrix, entre em contato comigo, com a minha equipe, os links estão na descrição do vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem legal para você. Fechado? Bom, vamos então ao nosso conteúdo. Como sempre, vai ter um PDF que você pode baixar, o link também está na descrição do vídeo e eu coloco ele na tela agora aí para você. Vamos falar a respeito da degasagem nos processos de extrusão e para que serve esse negócio, né? O que é, afinal de contas, essa tal de degasagem.
Bom, lembrando que é um patrocínio da Eldrix Plásticos e dos compostos de Purgasa Clean, então se você precisa melhorar os seus processos de setup, troca de cor, troca de material, melhorar a limpeza da sua máquina, entre em contato com o pessoal, tá aqui ó, aparecendo na tela os contatos da Eldrix e também tem na descrição do vídeo. Legal? Bom, vamos lá. Vamos relembrar um pouco do processo de extrusão para você poder ter uma visão do que a gente está falando. Então, lembrando, o processo de extrusão aqui é uma máquina extrusora, a gente tem um funil de alimentação, onde a gente coloca os grãozinhos de material aqui atrás. Tá? Esses grãozinhos vão ser direcionados para uma rosca de plastificação que está rotacionando, está gerando um movimento de rotação, e esse movimento transporta esses grãozinhos aqui para a parte frontal da máquina, e à medida que eles vão sendo transportados, eles vão também fundindo, tomando o calor das resistências e principalmente do atrito gerado por esse movimento. Tá? Essa massa plástica fundida aqui na frente vai gerar uma pressão, e essa pressão então força o material através de uma matriz, formando um produto que a gente chama de extrudado, que tem seção transversal contínua, né? Se a gente cortar esse material e olhar ele de frente, a gente vai perceber que aquela seção transversal é contínua, então vai ser um tubo, uma mangueira, como esses exemplos que a gente está vendo aqui, chapas, filmes ou perfis. Tá? Normalmente é isso que a gente produz, esse tipo de produto que a gente produz no processo de extrusão, é assim que ele funciona. Existem algumas outras variações do processo de extrusão, ele é muito utilizado também para preparação de compostos, né? Normalmente os materiais plásticos, quando a gente fabrica a matéria-prima, normalmente uma das primeiras etapas ali, logo depois da reação de polimerização, é uma extrusão para incorporar aditivos, para incorporar algum tipo de material reforçante nesse composto que foi formado e depois granular, preparar os grãozinhos de material. E uma forma muito comum de fazer isso daí são as extrusoras de múltiplas roscas. A mais comum aqui é a extrusora de dupla rosca, onde nós temos duas roscas, ou dois parafusos de plastificação, que vão trabalhando em conjunto. Eles podem ser contra-rotantes ou corrotantes, vai depender muito do material e do propósito a que se destina esse processo, mas funciona basicamente da mesma forma. O material é alimentado aqui atrás, e normalmente esse material já pode ser na forma de grânulos, ou pode ser em pó, pode ser em algum outro formato, tá? Ele vai ser alimentado aqui, e essa rosca, né, ou essas roscas, vão transportar, homogeneizar e fundir esse material da mesma forma. E você percebe que a rosca aqui, principalmente nos processos de dupla rosca, ela é bem diferente, ela tem vários elementos diferentes, e normalmente esse tipo de rosca a gente consegue montar, o operador, né, o formulador desse material, ele consegue colocar elementos e variar o design, o perfil dessa rosca em função do objetivo que está sendo buscado. Então você percebe que tem algumas regiões com um tipo de filete diferente. Existem filetes que são destinados a transporte puro e simples, onde a pressão é muito baixa, não há compressão praticamente. Existem regiões onde a gente está buscando cisalhar o material, não necessariamente transportar ou comprimir, mas cisalhar e dispersar qualquer tipo de aditivo, qualquer tipo de agente reforçante. Esse tipo de extrusora normalmente pode ter o que a gente chama de side feeders ou alimentadores laterais para incorporação de aditivos, fibras, cargas reforçantes, já com o material fundido, então um pouquinho mais à frente do material. Esses compostos às vezes precisam de serem incorporados com material já fundido. A gente pode ter um ou vários desses side feeders ao longo de uma rosca de plastificação, de uma dupla rosca, né, de uma extrusora dupla rosca. E existem regiões onde a gente tem, então, as degasagens aqui. Embora isso não seja exclusivo das duplas roscas, como a gente vai ver, é bastante comum. E a gente pode ter vários pontos de degasagem também. E aí, aqui no final, da mesma forma, a gente tem uma matriz e normalmente aqui a gente vai ter o material. Embora a dupla rosca possa também ser utilizada, ou a múltipla rosca possa sim ser utilizada para extrusão de tubos, mangueiras, perfis, etc., ela é bastante mais comum na preparação de compostos, na preparação de materiais com incorporação de aditivos, incorporação de cargas reforçantes, certo? Então, esse é o processo de extrusão. E ele tem algumas características interessantes. Então, o trabalho que o material recebe, né, o cisalhamento que é imposto ao material nos processos de extrusão é bastante intenso. Normalmente, o processo de extrusão ele visa realmente impor ao material um cisalhamento bastante grande, porque como a gente falou, uma das funções do processo de extrusão é incorporar aditivos, é incorporar reforçantes no material,
e homogeneizar tudo isso daí é muito importante. Então, uma característica do processo de extrusão é que normalmente esse trabalho, esse cisalhamento, ele é mais intenso. Tá? Normalmente as roscas, o comprimento das unidades de plastificação são maiores também, e isso faz com que os tempos de residência possam ser maiores. Lógico que isso vai depender muito das velocidades que estão envolvidas ali no processo, mas normalmente os tempos de residência tendem ou podem ser maiores nos processos de extrusão. Isso faz com que os materiais vão ser mais solicitados em termos de cisalhamento, vão ficar mais tempo sob temperatura, eles são então mais expostos a condições de fusão ali, condições de alta temperatura e de cisalhamento, tá? É um processo típico, então, para incorporação de aditivos, preparação de compostos, reciclagem de materiais. Todos esses processos, além da fabricação de produtos finais, eles também são utilizados para exatamente isso. Preparar compostos, incorporar aditivos, incorporar cargas reforçantes, exatamente pelo fato da gente ter uma melhor possibilidade de aplicar cisalhamento e dispersar todos esses aditivos de forma bastante eficiente, tá? A compactação dessa massa plástica fundida, como a gente mostrou lá atrás, é realizada pela contrapressão, ou seja, a gente vai empurrando toda aquela massa de material fundida. A hora que chega lá na frente, na matriz, tem uma restrição maior, isso vai gerar uma pressão que dificulta o material que está vindo aqui para trás continuar seguindo, mas ao mesmo tempo, essa pressão que vai sendo gerada faz com que o material possa ser expulso pela matriz e formar os produtos que a gente está produzindo naquele momento. Então, essa contrapressão é gerada ali na matriz e no porta-telas. Eu tenho um vídeo falando de porta-telas aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima para você poder entender como tudo isso daí funciona, tá? Bom, no processo de extrusão, como a gente tem então um cisalhamento mais intenso e uma exposição do material mais intensa à temperatura, normalmente são gerados vários gases voláteis que o próprio material emite ou que os aditivos que estão sendo incorporados emitem durante esse processo de aquecimento e de cisalhamento do material. E normalmente esses voláteis têm alguns efeitos adversos nos materiais que a gente vai ver daqui a pouco e, portanto, precisam ser removidos. Alguns exemplos desses voláteis. Então é o próprio ar, né? Entre um grãozinho e outro tem ar ali, e esse ar normalmente pela contrapressão é ventilado por trás pelo funil, mas dependendo da configuração da rosca, você viu ali uma rosca, uma dupla rosca, né? Dependendo de como a gente coloca aqueles elementos, esse fluxo contrário de ar, ele é dificultado ou até impossibilitado. Então a gente precisa ter algum sistema na máquina ali que permita que esse ar seja ventilado para a atmosfera. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, aditivos voláteis, né? Então a gente vai incorporar alguns aditivos nesses materiais, alguns aditivos que vão ser inclusive na forma líquida, e quando estão sob temperatura, uma parte desses aditivos tende a se tornar gasoso, tende a se tornar vapor, e portanto também precisam ser removidos, porque muitas vezes esse fluxo contrário também já não consegue mais acontecer devido ao fluxo de material que está sendo transportado pela máquina. Esses gases ficam ali dissolvidos ou acumulados junto com o material e precisam ser ventilados, precisam ser extraídos do material, a gente vai ver por quê. Tá? Então qualquer outro contaminante, principalmente em processos de reciclagem, como tintas de impressão que estão presentes ali em embalagens, solventes que possam ter sido utilizados nos materiais ou resíduos dos produtos que aquelas embalagens ainda possam conter, tudo isso volatiliza, tende a volatilizar sob as temperaturas de processo e também precisa ser eliminado para não comprometer a qualidade do produto final. Gases de degradação, uma pequena degradação, algumas moléculas do material podem se degradar, tudo de forma controlada durante os processos de extrusão. Isso gera alguns gases que também podem interferir no material negativamente e precisam ser ventilados da mesma forma. Umidade. Muitos materiais absorvem umidade e alguns materiais não necessariamente absorvem umidade, mas podem ter uma umidade superficial que é incorporada no material, principalmente também na área de reciclagem, quando os materiais passam por processos de lavagem e algum resíduo de umidade tende a ficar na superfície dos materiais. E essa umidade, se não for retirada, também vai volatilizar, vai virar vapor e pode interferir na qualidade superficial e até de estabilidade do processo. E, portanto, a umidade precisa ser retirada no processo de extrusão pela degasagem. Tá? E, principalmente em processos de compostagem e até mesmo
em alguns processos de polimerização que ocorrem em extrusoras, monômeros residuais ou outras substâncias que possam fazer parte desse processo de reação podem, se permanecer em contato com o material, reagir ali e gerar algum processo que não seja desejado durante o processo de extrusão e também precisam ser removidos. Por todos esses motivos, é interessante em muitos processos de extrusão ter uma porta ali de degasagem onde a gente possa permitir que esses voláteis sejam eliminados para a atmosfera. Tá? Vamos ver o que pode acontecer se a gente não tirar esses voláteis. Né? Então, a gente pode ter ali uma pressão adicional, não só por essa contrapressão do fluxo de material fundido, mas também pelo acúmulo desses materiais voláteis. Esses materiais voláteis tendem a se acumular, gerar pressão adicional, e à medida que essa pressão adicional é liberada pela própria matriz da máquina, a gente tem uma variação na pressão, e isso pode levar a pulsação no extrudado, então aquele material que sai pulsando da extrusora, e isso por sua vez leva a uma variação dimensional que é indesejada, principalmente quando a gente está extrudando materiais finais, já um tubo, uma mangueira, um perfil, por aí vai. Tá? Então, esse é um dos primeiros motivos pelos quais é interessante eliminar esses voláteis de dentro da extrusora. Óbvio que pode gerar problemas estéticos, então esses gases podem se acumular na superfície do material e pode gerar aquelas estrias ou manchas na superfície dos produtos extrudados, e isso é um problema estético importante e que muitas vezes é inaceitável, na maioria das vezes é inaceitável. Também, não só na superfície, mas esses voláteis podem se acumular na própria espessura do material extrudado, formando bolhas na espessura. Então, quando você corta o material, você percebe uma bolha ali na espessura, ou se essa bolha ficar mais próxima da superfície, ela pode gerar um calombo ali naquele material extrudado, e isso é um problema tanto estético quanto estrutural, porque onde tem uma bolha, a gente tem uma espessura menor, a gente não tem um material plástico ali, e isso pode fragilizar o produto que está sendo extrudado. Então, pode gerar principalmente problemas de resistência mecânica diminuída. A umidade pode gerar degradação. Então, se a gente tem umidade no material, a gente sabe que alguns materiais podem reagir com a umidade e essa reação leva a uma perda de uma quebra molecular e, por consequência, diminuição das propriedades mecânicas. Então, retirar a umidade é muito importante. A gente sabe que o método mais efetivo para retirar a umidade é a secagem antes do processo. Tá? Então, isso é muito importante. Para materiais aqui que sofrem essa reação, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Mas principalmente para materiais que têm aquela superfície molhada ou aquela superfície úmida e que não necessariamente reagem com a umidade, mas vão ter aquele vapor de água formado, a retirada de umidade é interessante porque ela pode prejudicar também, tanto esteticamente quanto mecanicamente, a superfície do material. E algumas reações químicas adversas, principalmente nos processos de compostagem, aqueles monômeros residuais ou algumas substâncias residuais que eu comentei com vocês, podem ter ainda alguma reação química, né? Principalmente se forem monômeros. Normalmente os polímeros formados a partir de um determinado monômero podem reagir com esse monômero, podem solubilizar nesse monômero, reduzindo as propriedades mecânicas, então é interessante remover esse monômero residual para não interferir nas propriedades mecânicas. Bom, e como é que a gente faz essa degasagem, né? Normalmente o cilindro da máquina ele possui algumas aberturas onde a gente vai permitir então que aquele material fundido seja exposto à atmosfera e permita então que esses voláteis sejam ventilados. Então aqui eu estou representando numa dupla rosca essas aberturas de degasagem, tá? Nesses pontos aqui no caso a gente tem dois. O comum é que a gente tenha um ponto de degasagem, mas podem haver mais de um ponto de degasagem na extrusora para aumentar a eficiência, né? Então você vai ter um ponto ali onde você vai ter abertura e permite que esses voláteis sejam eliminados. Depois você trabalha um pouco mais o material e dissolve ou elimina um pouco mais desses voláteis e remove novamente esses voláteis em outro ponto. Tá? Então, normalmente numa dupla rosca você vai ter essas portas que são fixas ali no cilindro da máquina, e nessas regiões você prepara a rosca da máquina para que ela tenha a possibilidade de permitir essa ventilação. A gente já vai ver como isso funciona, né? Então você vai trabalhar com os elementos aqui
da máquina. Você percebe, a gente já comentou sobre isso, que tem elementos diferentes nas zonas de degasagem, e você consegue fazer isso daí. Tá? Já numa rosca simples, você sabe que uma rosca ela tem uma zona de alimentação, uma zona de compressão, onde o núcleo da rosca vai aumentando e comprimindo o material. A gente já falou sobre taxa de compressão, eu vou deixar o vídeo aqui para você poder assistir. Mas, quando a gente tem um cilindro com descompressão e quando a gente quer usar a descompressão, o ideal é que a gente tenha, logo depois da compressão, uma descompressão para que a gente permita, então, a separação daqueles voláteis do material e possa permitir, então, a ventilação desses voláteis para o ar ambiente. E reduzindo a pressão também, a gente elimina a possibilidade desse material vazar junto com os voláteis para a atmosfera. Então, com baixa pressão aqui, basicamente só os voláteis que são eliminados, e aí depois você pode voltar a comprimir o material, já livre desses voláteis, e seguir com a extrusão normalmente. Tá? Então, normalmente aqui numa rosca simples, a gente tem essa região aqui, que é uma zona de descompressão para permitir os voláteis. Tá? Então, vamos dar uma olhada em mais detalhe nisso daí. Os pontos de degasagem normalmente são localizados em áreas de transporte, baixa pressão, então principalmente em dupla rosca, né, você pode manipular, como a gente falou, os elementos da rosca, e aonde são localizadas as portas de degasagem dos cilindros, você vai colocar elementos na rosca ali, que fazem basicamente só o transporte do material, sem nenhum tipo de compressão, que diminuem a pressão atuante sobre o material. Isso tem dois efeitos. Primeiro, ele elimina os voláteis, a baixa pressão ajuda os voláteis a separarem do material, e segundo, faz com que que o material não seja eliminado junto com o volátil. Ele vai ser transportado ali pela rosca e vai passar pela abertura do cilindro sem necessariamente vazar, extravasar nessa região. E em rosca simples a gente tem, após as zonas de mistura, após as zonas de compressão, ocorre uma descompressão do material exatamente para ter essa diminuição da pressão, separar os voláteis e permitir a extração. E aí, numa rosca simples, normalmente isso é fixo também na região da degasagem, tá? Bom, isso é importante que seja alinhado, então, com essas portas de degasagem, porque as portas são fixas normalmente no cilindro, é uma abertura no cilindro da máquina, que podem ser utilizadas ou não. Então, quando você estiver trabalhando com material que precisa de degasagem, ela vai ser aberta ali e você vai utilizar. Quando você está trabalhando com material que não permite ou não necessita de degasagem, ela fica fechadinha ali e você trabalha com a máquina normalmente, tá? Nessas aberturas, a degasagem ela pode ser natural, ou seja, os voláteis podem ser simplesmente ventilados para a atmosfera, ou você pode usar vácuo para aumentar a eficiência. Então você acopla uma mangueira ali com uma bomba de vácuo e esse vácuo vai remover esses voláteis de forma mais eficiente, mais rápida e fazer com que esse processo ocorra de forma mais tranquila, tá? Tem que ter alguns cuidados aí no uso de vácuo, então vai depender muito da viscosidade do material. Normalmente materiais com viscosidade muito baixa, que fluem muito, ou você vai usar um nível de vácuo bem baixinho, tá? Ou então vai ser simplesmente uma ventilação natural, tá? Para evitar exatamente que o próprio material seja extraído junto com os voláteis, tá? Mas é possível sim utilizar bombas de vácuo para aumentar a eficiência. E aí a gente falou da umidade, né? Os materiais que reagem de fato com a água, né, que tem uma reação de degradação, de hidrólise ali no estado fundido com a água, principalmente aqueles materiais que reagem muito rápido, como é o caso dos poliésteres, né, PET, PBT, a gente não deve confiar só na degasagem como elemento de secagem do material, como evitar o problema de degradação. A gente precisa secar o material antes do processo e a degasagem pode ser um processo auxiliar, para que a gente não precise secar tanto esse material ou para que a gente possa minimizar, diminuir o tempo de secagem desse material. Mas a gente não pode deixar isso simplesmente na mão da degasagem, porque como a reação ocorre muito rápida com esses materiais, antes do material chegar na zona de degasagem, ele já sofreu algum nível de degradação pela umidade e a gente já vai ter um material comprometido. Então, mesmo em materiais que absorvem água, a degasagem ela deve ser simplesmente utilizada como um método auxiliar à secagem prévia do material. E para eliminação de umidade, normalmente a gente aplica em materiais que têm aquela
umidade superficial, mas que não necessariamente absorvem umidade ou reagem com essa umidade, como é o caso das poliolefinas. Nesse caso, é uma eliminação de umidade realmente, mas elas não reagem, então não tem problema o material ficar fundido até a zona de degasagem para eliminar a umidade ali, tá bom? Então tomar cuidado com isso, não substituir secagem por degasagem. Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Que projetos ele ajudou a desenrolar, que problemas ele ajudou a solucionar. Então, ó, me manda uma mensagem, deixa um comentário aqui no vídeo dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu prepare vídeos como esse que te ajudem no seu trabalho. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo exclusivo de aprendizagem que não está disponível para todo mundo aqui no canal, faz como esse pessoal que está aqui do lado e se torne membro do canal, membros individuais que também ajudam a patrocinar o canal, patrocinar o conteúdo e promover aí cada vez mais qualidade, mais informação para a indústria do plástico. Para saber todos os benefícios e como fazer, clica no botão Seja Membro aqui embaixo e você vai ver todos os benefícios e todos os conteúdos adicionais que você vai ter direito. Fechado? Bom, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.